Estudo Bíblico 15. A origem da guarda do domingo. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das Escrituras? Hoje vamos estudar sobre a origem da guarda do domingo entre os cristãos. Na Bíblia, não encontramos a palavra domingo. Durante a semana da criação, Deus não deu nome a nenhum dos dias da semana. Entretanto, o sétimo dia foi destacado por Deus, pois nele descansou, o abençoou e o santificou. Quando Deus escreveu sua lei em 2 tábuas de pedra, ele afirmou que o sétimo dia é o sábado. Na Bíblia, encontramos apenas 9 referências que mencionam o primeiro dia da semana e estão relatadas nos seguintes livros: Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e 1 Coríntios. Entretanto, nenhum destes versos ordena a mudança do sábado para o domingo como dia de adoração. O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, nos apresenta um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Entre os 10 mandamentos, o único que se refere a tempo é o 4º mandamento, que apresenta o sábado como o verdadeiro dia de adoração. A Bíblia é clara em afirmar que isto ocorreria antes da segunda vinda de Cristo. Seria um grande período de apostasia de 1260 anos, no qual a verdade de Deus seria jogada por terra e substituída por ensinos humanos. Após esse período, Deus levantaria um povo na terra que iria restaurar e pregar as verdades ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. Apocalipse, capítulo 12, verso 17, apresenta as características distintivas deste povo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Note que o povo de Deus, no tempo do fim, guarda os mandamentos de Deus, incluindo, portanto, o sábado como dia de adoração, exatamente como Cristo e os apóstolos faziam, e não o domingo. Visto que nem Jesus, nem os apóstolos mudaram o dia de adoração, e a Bíblia em nenhum lugar declara tal mudança, por que há tantas igrejas que ensinam a guarda do domingo? A palavra de Deus declara que desde os tempos de Abraão e Moisés havia pessoas que adoravam os astros. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àquelas coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4, verso 19.
Os pagãos, desde os tempos antigos, adoravam o Deus Sol no primeiro dia da semana. Mas quem trouxe para o cristianismo o domingo, como dia de guarda? A história relata que Constantino, um imperador romano, tentando salvar seu império da desintegração, usou como estratégia política sua conversão ao cristianismo, interrompendo a perseguição aos cristãos, buscando a unificação do império. Entretanto, essa conversão formal não o fez abandonar as práticas que vivia no paganismo, e por isso tentou unir as práticas pagãs às doutrinas cristãs. No dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, ele promulgou o primeiro decreto estabelecendo a observância do domingo, o venerável dia do sol, como dia de repouso. Esse decreto foi confirmado pela Igreja Romana no Concílio de Laodiceia, realizado no ano 364 depois de Cristo. Neste concílio foi oficializada a observância do domingo pela Igreja Romana, sem base bíblica. Como podemos ver, a guarda do primeiro dia da semana está baseada na autoridade de seres humanos, enquanto que a observância do sábado está fundamentada na autoridade de Deus. Foi ele que afirmou em Ezequiel capítulo 20, verso 12: Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O povo de Deus não pode concordar com as mudanças na lei de Deus pelo homem. Deus rejeita a tradição e o desprezo aos seus mandamentos. Marcos relata as palavras de Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardam a tradição dos homens. Hoje precisamos fazer uma escolha. Deus disse: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. As tradições humanas enfatizam a observância do domingo. Qual será a nossa escolha? Pedro enfaticamente afirma: Antes importa obedecer a Deus que aos homens. E o próprio Cristo declarou: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Continue ouvindo a voz de Deus e seguindo seus mandamentos.